Saúde em Revista. Olá, amigos! Está no ar Saúde em Revista, o programa feito especialmente para você, trazendo notícias, esclarecimentos e desvendando mitos e verdades quando o assunto é saúde. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as informações de toda vez que nós postarmos um novo vídeo. E hoje o assunto é acumulador. Você já ouviu falar em acumulador? Aquelas pessoas que têm uma tendência em guardar coisas, em acumular coisas dentro de casa. Pois é, existem pessoas que têm esse hábito de uma forma muito exagerada, porque guardar uma coisinha ou outra, todos nós temos uma leve tendência em guardar uma lembrança, guardar alguma coisa que eventualmente vai utilizar um pouco mais à frente e tal, e nós guardamos sim. E de vez em quando nós precisamos olhar criticamente no ambiente para ver se de repente a gente não está guardando coisas que a gente nunca mais vai utilizar. Mas quando eu falo em acumulador, é aquele acumulador compulsivo, aquele indivíduo que tudo ele quer guardar. Ele vai guardar aí uma caixa de papelão, ele vai guardar uma tampa de uma panela, ele vai guardar um cinto que já está rasgado, que já está estragado, ele vai guardar um fio, enfim, qualquer objeto ele acaba guardando. E aí coloca primeiro numa gaveta, depois em outra gaveta, depois não cabe mais na gaveta, ele coloca em cima da mesa e deixa em cima da mesa, e depois em cima do armário, muitas vezes coloca aí alimentos inclusive em cima da cama, e acaba acumulando baratas, acaba acumulando ácaros, mofo e muitas vezes até ratos. E o ambiente torna-se completamente insalubre. E é naturalmente que o indivíduo, numa situação dessa, vivendo num ambiente desse, ele fica propício a uma série de doenças, inclusive. Né? Ele pode pegar aí uma infecção, uma micose, pode desencadear uma bronquite por alergia a essas substâncias, a esse mofo, e muitas vezes nós temos casos inclusive aí de tuberculose em função desse ambiente úmido e pouco salubre. Essa síndrome, por assim dizer, ela tem um nome chamado de síndrome de Diógenes. Diógenes foi um filósofo grego minimalista ao extremo, que ele tinha maus hábitos de higiene, e daí, pela semelhança, se chama essa síndrome de Diógenes. Um pouquinho errado, porque na realidade Diógenes era exatamente o contrário, ele não queria ter absolutamente nada, era um indivíduo que mal tinha suas próprias vestes, mas foi em função desse estado precário de saúde, de falta de cuidados com o seu próprio organismo, é que se colocou o nome dessa síndrome de Diógenes. Esses indivíduos que têm esta síndrome, em geral, têm um componente genético, mas tem um componente também vivencial. São pessoas que de alguma forma tiveram algum trauma no passado ou tiveram uma vivência já difícil no passado, e aí desenvolvem essa síndrome, sempre com uma sensação de que ele vai precisar deste objeto em alguma fase da vida, e que de repente, se quando ele precisar, ele vai lembrar que um dia teve e disponibilizou, isso vai te fazer muito mal. Então são indivíduos que se apegam muito a todos os objetos.
E aí vão acumulando, muitas vezes, ou eles vão comprando coisas e vão acumulando, ou então são pessoas que vão pegando mesmo, vão pegar na rua, pegam lixo, passam na rua, vem um pedaço aí de espelho quebrado, acabam levando para casa, vem um pote, acham que vão utilizar esse pote em alguma fase da vida e vão acumulando. São pessoas que se apegam muito a esses objetos e aí é muito difícil alguém dissuadir essa pessoa para que ela jogue esse objeto fora. E muitas vezes esses indivíduos até têm uma certa consciência disso que está acontecendo e acabam evitando, inclusive, a presença de pessoas em suas casas por se sentirem envergonhadas desse ambiente completamente insalubre. Então, são pessoas que muitas vezes acabam se isolando, né? Acabam dificultando e muitas vezes não tendo um relacionamento de amizade, mesmo muitos casamentos são desfeitos em função desta teimosia dessas pessoas em manterem essa situação que é muitas vezes completamente insalubre e muitas vezes tem que se pedir ajuda, inclusive para a própria defesa civil, a prefeitura, para ajudar a limpar essa casa quase que compulsivamente. São indivíduos que precisam de muita ajuda. Numa fase inicial, esses indivíduos acabam escondendo muito e muitas vezes, aparentemente, essas pessoas acabam trabalhando, estudando tal, e não se descobre que essas pessoas têm esse tipo de compulsão. E de repente, uma outra pessoa que acaba, vamos dizer assim, furando o cerco, indo visitar essa pessoa na casa dela, percebem o quanto doente está essa pessoa. E normalmente esse tipo de indivíduo, o tratamento é relativamente difícil porque ela não aceita que ela esteja doente, tem uma resistência muito grande em desfazer dos objetos, mas é necessário que se faça sim um acompanhamento psicológico e muitas vezes um acompanhamento com o psiquiatra, com o uso de determinados medicamentos e que tem uma resposta razoavelmente boa. De um modo geral, o ideal é que as pessoas que estão ao redor que notem que esta pessoa tem esse tipo de compulsão, de que não peguem pesado com elas, porque afinal de contas essas pessoas, apesar de estarem doentes, elas não aceitam essa condição de doente e muitas vezes resistem às críticas dos amigos e dos familiares. Então, muitas vezes a necessidade de pegar de uma forma um pouco mais sutil com essas pessoas, mas fazendo com que elas observem criticamente o seu próprio ambiente e também analisem se precisam ou não deste ou daquele objeto que você vê que está acumulando de uma forma desordenada. De um modo geral, essa síndrome ela atinge todas as pessoas em todas as idades, tanto homem quanto mulher, mas existe uma preferência, normalmente a gente observa que são indivíduos acima de 60 anos que têm uma maior propensão a desenvolver essa síndrome do acumulador. E para vocês terem uma ideia, 2,5% da população é portadora desse distúrbio. É um número relativamente alto, porque quando a gente analisa assim, a gente fala, poxa, parece que não tem tantos acumuladores. Existe sim bastante acumuladores. E o que você deve observar é que, de repente, quem sabe você está tendo uma leve tendência também, e tá bom que você observe no seu ambiente se você não está acumulando coisas que você não deveria acumular. Uma outra situação é saber que existe uma diferença entre o acumulador e o colecionador.
O colecionador, ele também guarda coisas, só que guarda de uma forma criteriosa e guarda um tipo de objeto. Por exemplo, é um indivíduo que quer colecionar selos, então ele vai guardar selos com um determinado critério que ele queira, ou então o indivíduo vai colecionar moedas, é alguma coisa específica. Não dá para a gente falar que esses indivíduos que são colecionadores são acumuladores. Isso porque justamente tem os seus critérios e muitas vezes esse, esse objeto em que ele acumula, ou esse tipo de objeto, está muito bem é, conservado, catalogado, é, colocando com uma certa ordem, com um certo critério, diferente do acumulador que deixa tudo, vamos dizer assim, tudo bagunçado em cima da mesa, no chão, em cima do armário, em cima da cadeira, e muitas vezes você não consegue sequer entrar num ambiente desse, não dá para caminhar, muitas vezes você tem que ir desviando dentro desse ambiente. Bem, por hoje é só, e na próxima semana eu trago mais um assunto interessante sobre sua saúde. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, o que você está esperando? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as informações de toda vez que nós postarmos um novo vídeo. E até a próxima semana!